Esperar a turminha entrar, como de costume. Eu acho que na quarentena todo mundo já está acostumado que é assim, né? Vamos esperar todo mundo entrar. Diga se está me ouvindo bem, se está me vendo bem. Quem aqui não assistiu nenhuma live ainda nessa quarentena? Duvido. Boa noite, pessoal. Quem puder, dê um retornozinho aqui de como tá o áudio, de como tá o vídeo. Está tranquilo de enxergar, tranquilo de ouvir. Jó, tá dando pra me ouvir direitinho? Tudo ok? Joia. Vamos esperar, daqui a pouco o Lucas entra. Ele ainda não entrou, vamos aguardar mais um pouquinho. Quem tiver perguntas pode ir deixando, que ao final a gente tira. Lucas acabou de entrar. Oi, boa Oi. noite. Tudo bom, Lucas? Tudo Quanto bem, tempo? Nari? E você? Tá bem quanto Tá tempo, né? tudo jóia. Não é? Pior que assim, pessoalmente a gente se viu na faculdade, né? Foi. Não, Fora a gente isso. foi naquele dia em João Pessoa, super rápido, Ah, lembra? foi verdade, verdade. E faz Verdade. tempo, viu? Porque foi no Faz tempo. verão de. Tem 2 anos. Há 2 anos atrás. Foi, já faz tempo. Faz Mesmo em tempo. Caicó, Pois faz muito é. tempo. E aí, eu nem comecei ainda a falar nada, nem apresentei muita coisa aqui. Tô esperando o pessoal dar uma subidinha ainda. Estão sendo Ótimo. notificados, né? E 18 horas bombom de lives. Então, a gente espera só mais um pouquinho para começar a conversar. E aí eu vou fazer só uma introdução sobre essa temática que a gente vai trazer hoje. Na verdade, hoje conversando com a chefa, ela ainda não entrou, eu acho, por aqui. E a gente vai tornar como uma série de lives, todas as quintas-feiras, nutrição e empreendedorismo, porque existe um tabu enorme sobre os dois temas, né? É como se, tipo, é água e óleo. Você não pode empreender sendo um profissional de nutrição. Só que, pelo contrário, tanto você pode, quanto você pode empreender, não só em temas relacionados à nutrição, mas em temas distintos também. Existe aquele tabu quanto ao ganhar dinheiro, né? Porque não pode ganhar dinheiro. Se um nutricionista não ganha dinheiro, nenhum mais pode. E a gente quer quebrar esse paradigma, que você pode empreender e ganhar bem. Tem a questão do empreendedorismo em si, de questões sociais e tudo mais. E aí, toda quinta-feira eu vou trazer agora essa série de lives junto com eles. E abrir com você é um enorme prazer para mim, porque fora tudo isso, fora o grande sucesso que hoje você é na área, é um grande amigo também para mim. Tá? Olha, O estou muito prazer é todo feliz. meu. Estou super feliz também de ver você. E Muito. dessa forma, para a gente conversar sobre o trabalho depois de tanto tempo, né? Muito bom. Depois de tanto tempo, tanto tempo. Para quem não sabe, eu e Lucas, nós estudamos juntos na faculdade, na UFCG Nutrição. Éramos do mesmo grupo, do início ao fim. Foi, tipo, inseparável. Todos os trabalhos, todos os perrengues, todas as raivas e madrugadas. Era o mesmo grupinho de sempre. E aí, eu tava lembrando ainda hoje, revendo algumas coisas, que a gente até pagou uma disciplina de empreendedorismo. Eu não sei se você era do meu grupinho, que a gente vendeu umas cenourinhas de Lembro, foi, umas era assim, trufas de cenoura. lembro. Que era a disciplina, cada grupo tinha que fazer algo inovador na área de nutrição e a gente fez essas trufas recheadas de cenoura. E aí, desde aquele tempo, a gente já tinha essa visão, porque, diferente do que é hoje em dia, eu acredito, não tem dentro da faculdade esse estímulo ao empreendedorismo como a gente tinha, porque foi perrengue na nossa disciplina de empreendedorismo. Tinha que criar nome, e estudar porque criou nome, criar logotipo, e valendo nota. E quando o aluno tem uma coisa valendo nota, a gente fica desesperado. Quem quer É. reprovar a disciplina? E a gente teve esse estímulo, eu lembro de disciplinas que foram um pessoal do Senai para ensinar a gente a criar planos
de abertura de produtos, de empresas. Então, a gente teve isso na faculdade. Mas hoje em dia não é tão bem disseminado isso. Como eu disse, é um tabu enorme. Então, vai ser ótimo conversar contigo. Então, para a gente não atrasar mais, já tem 5 minutinhos rolando. E quando a gente vê, live acabou. A gente começa mais ou menos com, se você puder, se apresentando desde o início. Quem é Lucas sem ser o Lucas nutricionista? O que levou o Lucas a cursar nutrição? Quem era Lucas? O viés de empreendedorismo que sua mãe tem, que eu lembro que sua mãe tem uma loja. Então, empreender está no sangue para você. Então, você tocou isso para frente também dentro da nutrição. E do ponto de início, quem é Lucas fora da nutrição? Então, antes de eu escolher nutrição, eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco essa questão de negócios. Partindo da minha mãe, tem um ateliê. E aí, na época, quando eu estava na faculdade, esse ateliê virou uma loja. Hoje ele continua como ateliê. Minha mãe sempre teve essa coisa do negócio. Mas muito mais o que motivou na área, a questão de entrar na nutrição foi... Eu não sabia muito bem o que queria, sabia que queria a área da saúde, mas eu sempre tive um pé dentro do empreendedorismo, eu sabia que eu queria fazer algum tipo de investimento fora da curva. Eu sabia que eu não queria ser funcionário, eu não queria trabalhar para alguém. Eu queria muito trabalhar para mim. E aí, independente de qualquer curso que eu escolhesse, eu ia acabar caindo em um empreendimento, porque eu sabia que eu queria trabalhar para mim mesmo. E aí foi assim que aconteceu durante toda a graduação. Eu já me preparei, porque na minha mente aconteceu toda a graduação, mas na minha mente eu tinha ideias a todo momento de como é que a coisa ia acontecer. Mas pensando na prévia mesmo, a ideia foi, eu preciso escolher um curso. Eu me identifiquei, desconfiei que eu queria alguma coisa da saúde, caí na nutrição, mas como eu falei, a minha ideia era empreender em qualquer curso que eu escolhesse. Aí acabei que entrei na nutrição, me apaixonei pelo curso. E uma das coisas que eu sofri na graduação, a gente viu a disciplina de empreendedorismo, isso deu uma ajuda bem legal. Mas uma coisa que a gente até nem viu na graduação e que eu acho que fica bem pendente na maioria dos cursos hoje, na área, a gente não aprende na graduação que a nossa empresa, enquanto nutricionistas, é a nossa cara. Então, acaba que quando você monta um negócio, um empreendimento enquanto autônomo, você está vendendo uma empresa no seu nome. Então, você, além de zelar pela empresa, você precisa zelar pelo seu nome, né? Porque se essa empresa, por exemplo, se essa empresa tem um viés, um erro, alguma coisa muito grave, e essa empresa está como seu nome, é o seu nome que está em jogo e você pode jogar toda a sua profissão fora. E aí eu fiquei muito pensativo sobre isso depois da minha graduação, porque hoje eu levo o meu centro, eu tenho um centro de saúde e nutrição que leva o meu nome. Então, é Centro de Saúde e Nutrição Lucas Santos. Então, eu preciso ter bastante jogo de cintura para saber como levar tudo isso, porque eu sei que o impacto que isso tem hoje interfere diretamente no meu nome e na minha profissão enquanto nutricionista. Então, é como se eu não conseguisse mais dissociar Lucas nutricionista de Lucas empreendedor. A coisa está aqui muito coladinha. Verdade. E hoje, infelizmente, com a ascensão de internet, de redes sociais, existe a grande moda do cancelamento. Então, você pode ser muito bom no que você faz, você pode dar de graça conteúdos, até porque é uma coisa que eu vou chegar depois para a gente conversar, que embora seja um centro de nutrição físico, você tem que ter aliado o online, as redes sociais, você dá muito conteúdo de graça e conteúdos que edificam. E aí, hoje na internet é assim, o menor erro que você comete vira o cancelamento. Então, você falou uma coisa muito certa agora, você tem que levar seu nome, sua autoimagem, atrelado ao seu negócio. E aí, o que você falou de questões de escolher o curso, você não sabia o que você queria, não sabia que curso levar, mas você sabia o que você não queria. Exatamente. Que era trabalhar para outra pessoa. Isso aí já era uma coisa muito clara para você. E aí, eu lembro muito da loja da sua mãe. Hoje que eu vim pensar nisso, ele já tinha isso no sangue, então já estava mais alinhado. Mas se não fosse por sua força de vontade e a ideia de criar seu centro, de nada adiantaria ter empreendedores dentro da família. E aí, chegamos ao fim de nutrição em 2016. Como foi os passos para irem para o Centro de Nutrição Lucas Santos? Você já começou com ele, ou você primeiro começou a atender ralando em clínicazinhas, dividindo consultório? Como foi antes, entre 2016 e abrir o seu centro, que hoje leva teu nome? Como é que foi? Sim, aí quando eu terminei a graduação, eu tinha muita convicção de que eu não iria conseguir migrar direto para o que era o meu plano, que era o meu centro, até porque não adianta eu abrir um empreendimento hoje, um centro, com tudo que eu preciso, e se eu não tenho demanda
para fazer esse centro funcionar, né? Então, eu sabia que eu tinha que começar muito do baixo, eu não tive nenhuma influência na área da saúde, então, minha primeira aquisição quando eu terminei a graduação foi comprar os meus equipamentos básicos, então, adipômetro, balança, e eu comecei a fazer atendimento domiciliar. Então, eu passei mais ou menos uns 6 meses com atendimento só do domiciliar, pouquíssimas consultas, isso para os nutricionistas que estão aí estudantes, eram tipo 4, 5 consultas no mês, e isso começou a tomar uma demanda legal. As pessoas me indicaram um para os outros. Eu fiz uma parceria com a academia, comecei a atender numa salinha na academia. Passei mais um ano atendendo dessa forma. E aí a demanda foi crescendo, crescendo, até que chegou uma hora que eu percebi que eu precisava de um espaço físico mais aconchegante. Aí fui para uma sala de consultório em uma clínica, trabalhei lá durante um tempo, quase um ano. E aí foi quando eu percebi que eu estava precisando do meu espaço. Eu tinha muitas ideias de abrir um centro, eu queria muito trabalho multidisciplinar, eu queria muito um espaço mais reservado, que eu pudesse funcionar no meu horário, de acordo com a minha demanda. Eu queria muito um espaço que eu conseguisse dialogar com os outros profissionais, para que eu montasse uma equipe e conseguisse fazer um trabalho muito mais interdisciplinar do que multidisciplinar. E aí acabou que no ano passado, em 2019, no ano 18 em 2018 eu passei o ano inteiro me planejando. E aí na primeira semana de janeiro de 2019 eu consegui abrir o meu centro. E aí cheguei hoje no meu centro, eu tenho um atendimento multidisciplinar, eu tenho psicóloga, eu tenho parcerias com profissionais de educação física, tenho acupunturista e agora, breve novidade, que até isso é novidade para quem é meu paciente está aqui vendo agora, a gente vai voltar com atendimento com Nutri Infantil logo em breve, certo? Então, assim, hoje eu tenho o meu centro, que eu funciono aqui presencial, mas como você falou, Nário, o meu trabalho eu tento expandir para um pouco além disso. Então, eu tenho participado de algumas palestras, alguns eventos, por causa da minha especialização em esportiva e nutrição comportamental. E, fora isso, eu tento faço tudo para ficar muito ativo nas redes sociais. Eu confesso que se eu não fosse nutricionista, talvez eu fosse para a área de administração ou a área do marketing, que são duas Fala coisas. do teu programa de desafio também. Aproveita agora que, além da clínica, ele tem um Isso. programa Empreendendo dentro da internet. Fala como funciona mais ou menos também esse Tá. teu trabalho online. Ótimo. E aí acabou que eu comecei a me divulgar meu trabalho nas redes sociais, tomou uma dimensão muito boa. A gente sabe que o boca a boca é muito melhor do que as redes sociais, tem, principalmente para o consultório em si, atendimento clínico nutricional. O boca a boca tem um potencial muito, muito grande. Mas aí eu comecei a ficar mais ativo nas redes e eu percebi começar essa demanda que eu não conseguia atender de outras formas. E aí uma das alternativas foi pensar, por exemplo, no que eu lancei agora recente para o período de quarentena, que foi o desafio. Então, nós temos um aplicativo com que funciona o desafio, em que Que lá leva tem. seu nome. E o aplicativo chama-se iMetas. Isso é um aplicativo maior, nacional, e aí eu tenho eu pago, tenho um pacote desse aplicativo. E aí eu tenho o Com desafio. afiliado, né? Isso. E aí eu Afiliado tenho o do serviço desafio serviço como. é maior. Exatamente. Tem vários nutricionistas utilizando hoje em dia esse aplicativo no Brasil. Então, acaba que hoje eu tenho várias formas de empreender para além do consultório, mas sempre voltadas para a nutrição. O meu público maior é sempre o pessoal que está buscando o processo de reeducação alimentar, seja por meio de orientação, dica, seja pela consulta presencial, pela consulta online, que agora a gente está liberado. Então, assim, todo o meu nicho de trabalho está voltado para isso hoje. E assim, hoje eu sei que talvez eu não tenha atingido 50% do que eu tenho de meta ainda, porque na minha veia, como você falou, eu tenho muita questão do empreendedorismo. Então, a todo momento, quem tem muito esse senso de empreendedor, sabe que a todo momento surgem novas e novas ideias e aquelas ideias vão tomando proporção cada vez maior até que você consegue colocar em prática depois de todo um planejamento. Então, assim, para até o ano que vem eu tenho mais novos projetos relacionados a todo esse empreendimento que hoje eu estou atuando. E é aquela coisa, você tem visão de longo prazo e o de curto prazo. Porque, por exemplo, a questão do centro. Você sempre quis ter o centro que levasse seu nome, mas você foi pé no chão e fez. Agora não dá. Né? Vou aos poucos, vou criar clientela, vou divulgar meu trabalho,
foi do casa a casa, depois... E quem divide turnos em consultório sabe que não é a mesma coisa de você estar num espaço que é seu, de você trabalhar para si. E isso da questão do desafio que você tem agora com o aplicativo, que foi lançado durante a quarentena, eu aposto que você não planejava isso. E aí aquela questão de você ver a oportunidade em meio ao caos. Aquele fundo de resiliência que dificilmente as pessoas têm, é o contrário. Quando se vê em meio ao caos, se desesperam, surtam e não tem uma visão do que você pode empreender e você encontrou essa opção no meio ao caos. E aí a gente volta ainda para a questão do centro de nutrição. Para a gente poder pensar em abrir um empreendimento, a gente tem que ter uma visão de mercado ampla, fazer pesquisas de mercado, ver os concorrentes. Gente, que não é errado, você não pode ver seus concorrentes porque cada um faz o seu. Não, gente, não é assim. A gente tem sim que estudar, ter uma boa equipe. Você claramente conta com a equipe de advogados, você tem uma equipe de contabilidade. Quem não tem ainda essa veia muito de empreendedorismo, tem que ter uma agência de marketing por trás. Eu, por mim, não precisei ter, porque hoje, eu até comentei com você que eu sou aluna do curso de marketing digital do Ícaro de Carvalho, então dá essa visão maior. E ainda antes disso, eu acho que a maioria conhece o Flávio Augusto, do Geração de Valor, é bem conhecido na internet. E eu também sou aluna do meusucesso.com, que é a escola de empreendedorismo. Então, para mim é mais fácil, porque eu tive já essa visão desde antes. Mas aí, para você, como foi essa construção? Como foi que você observou? Para quem entrou depois, que não é seguidor de Lucas, ele é de Caicó. Então, é um município grande. Então, deve ter diversas clínicas dentro de Caicó que também levam essa mesma ideia, mas que você tem 1 ano e é muito sucesso. Você tem muito sucesso já dentro. Então, como foi esse estudo dos seus concorrentes e esse estudo de mercado para abrir teu centro de nutrição? Pois é, quando eu comecei na área, apesar de Caicó ser uma cidade de pequeno, a gente considera pequeno porte, é a capital do Seridó, então na micro-região aqui do estado do Rio Grande do Norte, ela é polo para as cidades vizinhas, mas é uma cidade que tem pouco menos de 70 mil habitantes, então tem uma rotatividade de mercado muito grande, porque toda a vizinhança concentra o comércio aqui em Caicó. E aí, quando eu comecei com esses atendimentos domiciliares, até pela um pouco de inexperiência, eu simplesmente comecei porque, quando eu terminei a faculdade, eu precisava ganhar de alguma forma, e a forma que eu vi foi, eu adoro atender. E é uma coisa que eu posso fazer de forma autônoma, hoje eu vou começar. E eu confesso que eu comecei meio que às cegas. Até que depois que eu comecei a tomar proporção de quantos nutricionistas nós tínhamos na cidade, o que é que poderia ser o meu diferencial, o que é que meus pacientes chegavam no meu consultório com queixas de outros profissionais que eu poderia tentar resolver. E aí acabou que eu criei um estudo pessoal, nesse caso, antes de abrir o centro, pensado muito para a ideia do comportamento alimentar. E eu diria que hoje esse é um dos grandes diferenciais que eu tenho dentro do consultório, porque eu tenho uma abordagem muito voltada para essa questão do comportamento. A gente entender muito esse processo de educação alimentar como um processo que é muito multifatorial, a forma de você abordar a pessoa no sentido de conseguir gerar empolgação para essa mudança, eu diria que essa foi a grande sacada. E aí, quando eu fiz todo esse estudo de mercado, quando eu decidi abrir o centro, eu abri o centro e, concomitantemente a isso, eu já comecei a minha pós-graduação em terapia do comportamento alimentar. Então, era uma coisa que eu estava estudando muito e, junto com o centro, conciliei com esse estudo e aí foi dando cada vez mais certo. Hoje, Nara, eu confesso que eu estou extremamente satisfeito, porém não acomodado, como eu falei, são vários projetos, mas, assim, hoje eu tento sair de Caicó para fazer atendimento em outros estados. Eu já fui convidado para fazer atendimento em Campina Grande, Natal, Currais Novos. Mas hoje, felizmente, pela demanda da agenda, eu não consigo sair. Então, hoje, graças a Deus, existe uma demanda muito, muito grande. Graças a Deus é o meu empenho, eu tenho que reconhecer isso, né? Eu não consigo sair de Caicó para isso. Isso serve muito. Eu gosto muito de usar esse meu exemplo, gente, para que quem é estudante de nutrição, ou nutricionista que está aqui vendo a live, entender que dá para empreender e estar completamente realizado do ponto de vista financeiro enquanto profissional nutricionista. Você não tem que se submeter à desvalorização da nossa profissão, porque o que mais a gente vê é editais que subestimam o nosso potencial e, por causa disso, colocam salários lá embaixo. Então, a ideia é que você, se você tem essa veia para o empreendedorismo,
literalmente começa a pensar nisso de agora. E se você não tem estudo para isso, né, como você colocou, Nari, buscar meios, pessoas que podem ser mentores na área de empreendedorismo para você, e você ir estudando para conseguir se sobressair diante de tudo isso. Uma coisa que você falou que eu achei bem legal, Nari, é a questão da crise, né? Os maiores empreendimentos do mundo, eles nasceram da crise. Então, é muito importante que em um momento como esse de crise, quem tem a ideia de empreender, comece a estudar alguma forma de se sobressair perante a crise. Chorar em meio à crise não vai resolver nada, né? Então, é pegar... Pelo Isso. contrário, piora. Já não Pior, tá fácil. é pegar a situação que a gente está e tá, mas aqui o que é que eu consigo fazer diante de tudo isso para conseguir sobressair e dessa crise extrair alguma coisa que me venha a trazer benefícios. A veia do empreendedor é bem essa. E a única forma de conseguir isso, gente, é estudando. E uma coisa que você colocou na área, que eu acho que é uma dica que serve muito de ouro para as pessoas, é: nós não somos ensinados a empreender. Então, se você pensa em empreender, busque mentores, busque cursos, busque pessoas próximas de você que têm essa característica de empreender para que você comece a conversar sobre isso. Porque quem empreende fala sobre empreendimento com muita rotina, porque empreender é a dinâmica da vida de quem é empreendedor. Exatamente. É sentido, gera sentido, Isso. né? E aí, pronto, como você falou, de buscar pessoas que sejam exemplos. Tem gente que ainda tem o tabu de tipo, mas já está muito saturado o que eu quero fazer. E se eu fizer igual a fulaninho, a cicraninho da internet, eu vou estar copiando ele. Não, não vai ser isso, porque vai ter ainda um traço que vai ser só seu. Ninguém vai estar fazendo o mesmo trabalho que o outro. E aí, agora, puxo o gancho para outra questão, é que é assim, e você falou dos erros, das dificuldades, e muita gente tem medo do errar. De errar, mas se eu errar e se não der certo o meu negócio e tudo mais. E aí eu queria que você trouxesse dentro do seu exemplo quais foram os principais erros do início, que com certeza foram muitos, porque eu tiro pelo meu exemplo, mas hoje eu quero que tudo seja com você. Na próxima live eu conto do Study Nutri, que são diversos erros. Sim. E aí, com relação ao centro, quais foram os primeiros erros que realmente dificultou, pessoas que você contratou e que viu que não dava certo, e essa falta de avaliação do seu grupo, que sempre a gente tem disso, de contratar pessoas, e infelizmente, na pressa, ou por não ter uma visão ainda crítica, acaba sendo mais prejudicial do que benéfico para o empreendimento, para o negócio em si. Então, conta para mim, quais foram os principais erros que você hoje, Lucas, tentaria avisar para quem está começando a empreender na área de nutrição? Então, a primeira coisa é: não coloca a carroça na frente dos bois, certo? Um passo de cada vez. E o primeiro grande ponto que eu diria é: estimule muito seu senso de criatividade. É muito importante que você consiga ser criativo ao empreender, porque como a Nara colocou, nós temos sim muitos profissionais no mercado. Só que o mercado está saturado de profissional nota 7. E aí, para que a gente consiga literalmente ter domínio e você consiga ter o espaço, se tornar uma autoridade no que você faz, você precisa sair dessa zona de conforto da nota 7 para entrar numa nota 10. Então, eu digo que nós, enquanto nutricionistas, quando a gente está tendo um consultório, hoje no meu centro, na minha consulta, eu não vendo uma dieta, porque uma dieta até o aplicativo entrega de grátis, certo? O que eu vendo aqui no meu consultório é confiança. Então, o paciente que entra na minha sala, ele entra na minha sala porque ele confia no meu trabalho. E se ele não confia ainda, eu tenho 1 hora para fazer ele confiar no meu trabalho. E eu tenho 1 hora para gerar uma pequena mudança, um pequeno estímulo de mudança de vida nesse paciente, para que ele saia daqui melhor do que ele entrou. E aí, Nari, um dos erros bem clássicos que eu cometi enquanto empreendedor foi pensar muito no trabalho multi-isolado quando eu abri meu centro. Então, eu pensava muito em ter o meu espaço e, no segundo espaço, ter uma rotatividade com outros profissionais, mas aí eu pensava nisso muito mais como uma forma de eles atuarem lá e eu no meu lugar. E aí eu percebi, com o andar da carruagem, que isso não iria funcionar, porque eu não estava somando com os pacientes. A gente vê muito hoje essa ideia de troca de indicações. Você me indica para tal pessoa, você me indica para tal pessoa, para que aquela pessoa fique girando entre os profissionais. E aí eu vi que isso só valia a pena se eu tivesse verdadeiros bons profissionais. Então, aqui no consultório eu já tive profissionais que entraram e que eu não me identifiquei com o trabalho. E eu não me identifiquei, gente, porque eram profissionais nota 7 e queriam entregar para o paciente só aquilo que ele veio buscar. E a gente, enquanto empreendedor, entrega sempre mais do que o paciente veio buscar.
Ele tem que sair daqui com, ele tem que vir com expectativa e sair com essa expectativa extremamente superada. Essa é a minha meta todo dia com cada pessoa que entra na minha sala. E no começo eu não conseguia passar isso para as pessoas que estavam vindo para o centro. Até que hoje eu cheguei na equipe que eu tenho e que é uma equipe que a gente sabe, nós enquanto humanos, é uma equipe que pode se mutar a qualquer momento, mas hoje a minha equipe ela está muito alinhada com esses princípios e valores, assim, da ideia de a gente sempre fornecer para esses pacientes muito mais do que eles procuram. A ideia de que a gente está lidando com um humano que precisa ser atendido na sua completitude, então atender sempre mais do que se espera. Eu digo que esse é um dos lemas que eu tenho aqui no centro. E no começo eu sofri muito com isso. Esse talvez tenha sido, Nário, o meu grande empecilho no começo. Que eu diria assim, vai com mais calma, seleciona bem quem você quer perto de você e tenta deixar essas pessoas muito alinhadas com os princípios que você tem para o seu centro. Porque o meu centro hoje, como eu falei, leva meu nome. Então, essas pessoas, se eu não deixo esses profissionais muito alinhados com tudo que a gente tem de princípio e valor enquanto empresa, a gente vai acabar se perdendo no meio desse mercado que é extremamente devastador. Exatamente. Aí, Lucas, eu ia puxar um outro assunto, mas você puxou outro que eu acho bem melhor agora. Você falou sobre ter pessoas que estão alinhadas com o seu trabalho. E eu acredito que você tem recepcionista, e isso vai desde recepção ao espaço físico em si e a sua equipe por completo. Só que aí levando para o lado pessoal, com relação a amigos, a familiares, como foi a reação deles quando você optou e você falou que ia abrir um centro? Tiveram os famosos amigos que foram contra e se afastaram, que na verdade não são amigos, né? Quando isso acaba acontecendo, a gente acaba vendo quem é de verdade, quem é de mentira, aquela frasezinha que parece clichê, mas não é. Porque é muito mais difícil um amigo que não é amigo ficar ao seu lado quando você está no sucesso. É mais fácil, na verdade, é mais fácil ele estar lá. Vai dar certo, vai dar certo. E quando dá certo, ele foge. A inveja consome. A Isso. inveja consome. Então, conta para esse lado pessoal. Como foi família, como foi amigos, os mais próximos. Quando você começou e hoje na manutenção do teu centro. Eles têm um papel fundamental, não é verdade? Com certeza, certo, Nara? E assim, eu sempre tive uma força muito grande na minha casa, então, assim, meus pais. Eu sempre, na verdade, tive um senso de responsabilidade muito grande. Como eu tinha muita noção, eu tenho até hoje muita noção de até onde eu quero chegar, e aí, quando eu comecei, eu sempre deixei isso transparecer para todo mundo. Então, todo mundo sabia que toda aquela fase que eu estava no início, até chegar aonde eu estou hoje, e esperando que eu esteja sempre além. As pessoas sempre esperavam alguma coisa de mim, porque sabiam que eu não estava acomodado. A qualquer momento iria surgir uma ideia, eu ia empreender, eu ia colocar em prática o meu centro. Em casa eu tive total apoio, mas eu ouvi muito de até colegas de profissão. Lucas, você não vai conseguir nutrição, não, você não vai conseguir ser bem sucedido financeiramente empreendendo nesse ramo, porque já está saturado, o mercado está cheio. E aí eu falava sempre, tá ok, tá ok. Eu nunca fui na área de tentar rebater essas ideias. Porque como eu tinha muita convicção de tudo que eu queria, até onde eu queria chegar, eu sempre que expressava a minha opinião para essas pessoas mais próximas, e eu sentia que o comentário era mais destrutivo do que construtivo, a pauta para mim estava encerrada. Então eu não acabava que não progredia na pauta para não dar brecha, e eu até nem me afastava daquela pessoa no sentido pessoal. O que é que eu fazia? Daqui para frente, meu empreendimento, minha vida financeira, os meus negócios, eles não são discussão com essa pessoa, porque é uma pessoa que está me colocando muito para trás, muito mais para trás do que para frente. Então eu sempre busquei nas amizades, na família, pessoas que me motivavam, me estimulavam, e todos os comentários negativos só aconteciam uma vez, porque aquela uma vez era suficiente para eu acabar não dando mais ouvido. E funciona assim na área até hoje. A minha família, os meus amigos, hoje a minha recepcionista é a minha melhor amiga. E aí é a pessoa que hoje eu tenho como meu braço direito, literalmente em tudo. É uma pessoa que se eu sumir do mapa, ela só não consegue fazer os meus atendimentos e o meu trabalho técnico enquanto nutricionista. Mas é amigos, minha família me apoiou durante todo esse processo. Eu sou muito feliz com isso. Coisa boa, Lucas. E aí você falou nessa questão da família, tá sempre com você. Aí falou agora da sua recepcionista. E aí contando com ela e com você tá gerando empregos. Então tem essa veia do empreendedorismo que as pessoas acham que a única coisa que tem que focar no empreendedorismo é no lucro, mas não é.
A questão social que existe no empreendedorismo é da geração de novos empregos diretos e indiretos. Hoje, quantas pessoas dependem de você, de forma direta ou indireta, dentro do teu centro de nutrição, contando até mesmo com o responsável pelo aplicativo dos teus desafios? Tá me ouvindo, Nari? Eu tô. O Lucas está aqui aparecendo. Tá O seu travando? tá travando. Voltou. Eu agora Voltou. tô ok aqui? Tô vendo que parte. Tá ok. Você ouvi até a parte que você perguntou das pessoas que dependem financeiramente, é isso mesmo? Que você gera empregos, direto ou Isso. indiretamente. Isso contabilizando desde o centro ao o responsável pelo aplicativo, que é aquela questão social do empreendedorismo também, que você está gerando emprego. Que eu vi esses dias alguma discussão sobre taxação de grandes fortunas, de pessoas milionárias e bilionárias não deveriam existir. Só que as pessoas não veem o lado social, que é o empreendedorismo, que é a partir dessas pessoas que indiretamente vários empregos são gerados. Então você tem esse viés de direto e indiretamente também, com as pessoas que você acaba recebendo, tendo recebidos de comida, sua indicação por você já ter o seu perfil pessoal, o Lucas Santos, uma figura de confiança, que eu não sei se isso rola com você também no seu perfil no Instagram. A gente recebe diversas encomendas e diversas propostas, mas é muito complicado você indicar algo que você não confia. E eu sei que quando você indica algo que você confia, o negócio acaba bombando, querendo ou não. Então, de forma geral, quantas pessoas geralmente são influenciadas e dependem de você direto ou indiretamente dentro do teu empreendimento? Hoje, diretamente, eu tenho 6 pessoas que têm rendas diretas, contando a equipe que gira aqui do consultório e contando os profissionais que eu preciso acesso para manutenção burocrática da coisa. E os projetos, quando a gente pensa nessas incontáveis, né? Eu tenho vários parceiros com pessoas que têm um trabalho muito legal também. Eu faço muita questão de divulgar o que eu tenho no princípio, que é essa questão da honestidade, de sempre falar muita verdade para todo mundo que busca o meu trabalho, sem enganação, ser muito claro e preciso em todas as indicações. E aí todas essas partes são incontáveis, porque aí a gente tem muita gente que vem e fornece alguma coisa, quer conversar, eu faço questão de conhecer o produto, ajudar aquela pessoa que está começando a divulgar aquele produto, porque o que é bom precisa ser divulgado. Né? E aí, muita gente do começo, eu lembro que no começo, quando eu começava a fazer algumas indicações, eu sentia uma certa angústia. Por exemplo, hoje eu não atendo, Nari, crianças nem gestantes. Eu só atendo gestantes que já estão em acompanhamento comigo e acabaram engravidando durante o processo de reeducação, aí a gente continua junto. Hoje eu tenho uma parceria com a Nutri Infantil, Materno Infantil, que faz esses atendimentos. Mas eu lembro que quando eu não tinha essa parceria, eu fazia esse tipo de indicação, as pessoas ficavam se perguntando, tá, mas o que você quer em troca? E eu falava, não, não quero nada em troca, eu só preciso que esse meu paciente, que me procurou, tenha um atendimento de extrema qualidade. Eu fazia questão de fazer essa indicação. Então, hoje eu tenho muitos parceiros nesse sentido, de apoiar o trabalho deles e que isso não deixa de ser uma interdependência não financeira, mas uma interdependência empreendedora, né? A gente precisa dessa rede de apoio aí entre negócios. Pois é. E aí, Lucas, você falou uma coisa que eu já conhecia isso desde o curso de graduação e você reforçou ainda mais que você é uma pessoa mais responsável com tudo que você está tocando em frente. Ele nem chegou a falar ainda, mas ele também faz mestrado em outro município. Quantas horas de Santa Cruz para Caicó, que são de viagem? Que eu sei que você viaja no 2 horas. né? 2 horas, 2 horas. 2 Vou horas voltar e voltando. volta várias vezes. Várias vezes, faz mestrado ainda, tem 2 especializações, então não teve preguiça e é responsável. Mas fora isso, então acho que para fechar a conversa da gente sobre empreendedorismo, você acha que teve um algo a mais que não veio com sorte? E não existe sorte, minha gente. É trabalho duro, é trabalho forçado, são noites sem dormir. Para quem acompanha Lucas, vê que ele de fato faz o que prega. Lucas mostra que está indo treinar logo cedo, mostra que está treinando em casa. Quem conhecia Lucas vê que o físico de Lucas é totalmente diferente do Lucas da graduação. Então, de fato, você faz o que você prega. Mas tem algo diferente que você colocou, que você faz, que acha que deu conta de organizar todas essas demandas dentro do Lucas empreendedorista? Sim, com certeza, Nari. Quando eu decidi, eu tenho muito medo do estar parado.
eu acredito muito naquela frase que diz assim, descansar não significa estar parado. Então, eu tenho um senso de produtividade. Hoje eu tento, às vezes eu me sinto até hiperestimulado por esse senso de produtividade, porque às vezes eu tenho até dificuldade de relaxar. Isso é uma característica de quem é empreendedor. São várias ideias acontecendo ao mesmo tempo e você fica pensando como colocar em prática, certo? Mas hoje em dia eu estou pisando um pouco mais no freio por uma questão de sanidade mesmo. Mas uma coisa, Nara, que eu diria que me ajudou muito no começo foi eu conseguir estimular muito a minha comunicação. Então, hoje, nós que trabalhamos com pessoas, a maioria dos profissionais autônomos precisam disso, principalmente o nutricionista, seja lá qual for o empreendimento que ele quer seguir, a estratégia de se saber como se comunicar. Porque na graduação a gente aprende muito conhecimento técnico. E aí o conhecimento técnico, ele não é nada aproveitado se você não tiver como passar esse conhecimento técnico na sua comunicação com quem buscou o seu trabalho. Seja ele no seu trabalho, na venda de um curso, na venda de um material, na venda de um acompanhamento nutricional. Aquela pessoa precisa te ouvir, mas muito mais do que te ouvir, ela precisa te escutar, né? Te escutar e te ouvir, entender tudo que você está falando e você conseguir contextualizar aquilo. Quando eu falei aqui no quando eu falei para vocês que eu vendi aqui no consultório confiança, para você passar a confiança, você precisa de muita comunicação. Então, fora esses conhecimentos técnicos na área das pós-graduações, do mestrado, eu fiz muita questão de me desenvolver nesse aspecto de comunicação. E a forma, gente, eu não fiz curso de comunicação, eu não fiz curso de oratória, foi na prática. Então, eu comecei meio que na prática a aprender cada vez mais a me comunicar. E durante a graduação eu tive algumas experiências que me ajudaram muito com isso, Nari. Certamente você passou também por causa do PET. O PET. O projeto de extensão, pesquisa, ensino. Quanto mais você convive com pessoas, mais você sabe lidar com pessoas. E empreender é você saber lidar com pessoas. Então, se você tem a oportunidade de conversar com mais pessoas fora do seu ramo, converse, porque a estratégia de comunicação é o que coloca muito negócio para frente. Pois é, na escola de empreendedorismo do meusucesso.com, que é o do Flávio Augusto, eles em alguma aula até acabaram falando que uma disciplina que deveria ser obrigatória na faculdade era de recursos humanos, de gerir recursos humanos. Porque muitas pessoas podem ser ótimas empreendedoras, podem ter ideias maravilhosas, mas não sabe lidar com o outro, não sabe falar com o outro. Quando é contrariado, é mais fácil bater de frente, ser grosso, grosseiro, e aí cai por terra tudo que você tem aqui de inteligência para o seu negócio, porque as pessoas não querem uma pessoa assim. As pessoas não querem comprar de uma pessoa assim. Não querem comprar. E principalmente do online. Como eu falei mais há pouco, você de fato faz o que você prega. Você sabe conversar. E aí você pode fazer diversos cursos de oratória e procurar fono para falar direitinho, falar devagar, entender o outro, não rebater. Mas se você não tiver na prática isso, e aí não vem alguém já procurando fórmulas mágicas, como faço para não ficar nervoso na primeira consulta? Você vai ficar nervoso. Não tem pra onde fugir, você vai ficar nervoso. Não tem como você empreender. Desde que, hoje eu estava conversando com a minha chefe que está aqui, tem uma pessoa que ela era empreendedora dentro da área de alimentos e daí que migrou para a nutrição. Então, esses são os casos que são exceções. E aí essa pessoa já vai ter uma desenvoltura maior dentro do curso de nutrição, porque antes ela já empreendia. E aí, como você disse, a gente não sai com esse viés de empreendedorismo de dentro da faculdade e é lidando e na prática que a gente aprende. E aí, para fechar agora, assim, bem fechando, quais são as orientações? Como aqui é um perfil mais os estudantes de nutrição da Nassau, agradecemos muito você ter aceitado vir participar desse início de ciclos de lives sobre nutrição e empreendedorismo. E qual conselho que você dá tanto para quem for aqui estudante ou quem tem aí do medo de, enfim, começar a empreender e sair, principalmente quem for trabalhador de empregos que não são tão bem reconhecidos da área de nutrição. Qual o conselho que você dá para finalizar? E aí, o grande conselho que eu dou primeira coisa, se você é uma pessoa que hoje tem um emprego nutricionista, eu vou falar primeiro enquanto os nutricionistas que estão aqui na área. Se você tem um trabalho e que você não está feliz nele porque não está sendo reconhecido financeiramente, ou se você é estudante de nutrição e tem ouvido muito falar que a gente não é valorizado, que não tem espaço para todo mundo, que os salários pagos são muito baixos, e você pensa em sair dessa caixinha,
é muito importante que você tenha foco e criatividade a partir de agora. Então, não espere o tempo passar para poder você se colocar no mercado. Então, a dica, enquanto estudante, você que está aí vendo e quer começar a empreender, é se posicione. Começa a se posicionar no mercado e assumir uma posição mais profissional. Saia daquela zona de conforto de estar certo. Você é estudante de nutrição, mas enquanto estudante, o que é que você pode gerar de engajamento público para as pessoas olharem para você e já te verem como profissional? Para que quando você termine a sua graduação, você saiba exatamente que caminho seguir. Eu conheço uma nutricionista que está 1 ano formada, ela já tem uma pós-graduação, uma clínica gigante em São Paulo, vários cursos, 1 ano de formação. Mas por quê? Porque ela já estava engajada com produzir conteúdo, com ajudar de alguma forma, isso sem ganhar nada muito antes, mas ela sabia que uma hora esses frutos iam ser colhidos. Então, se você é estudante de nutrição e pretende empreender de alguma forma, perca o medo, assuma a postura que nós temos espaço para empreendimento. A criatividade, todo mundo nasce com ela, mas a gente deixa se perder pelo caminho que a gente toma ao longo de toda a vida. A gente tem que seguir um padrão do que se estudar, do que se fazer. E a gente sabe que, enquanto nutricionista, você consegue empreender em vários ramos. Então, comece a ter ideias criativas a partir de agora. Converse com pessoas que você admira o trabalho, que tem alguma coisa parecida com o que você já pensou um dia, para que você vá começando a ter novas ideias. Então, lembre, comunicação, a partir de agora, com pessoas que podem te engajar no que você vai buscar fazer um dia. E posicionamento. Começa a se posicionar no mercado a partir de agora. Não precisa esperar terminar a graduação. Se posiciona no mercado, começa a colaborar de alguma forma, porque você já vai conseguir terminar a graduação sabendo por onde seguir. Pois é, então, Lucas, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo. Tem uma boa quantidade de gente aqui online que acompanhou, que mandou muitas carinhas aqui de respostas. Eu tenho certeza, para mim, olha, foi edificante. Ótimo. Edificante ouvir todo o seu relato. Que, embora eu seja amiga do Lucas, a gente nunca tinha tido essa conversa sobre como cada um tinha, os destinos de cada um tinha seguido pós o FCG Cuité. Então, fiquei muito feliz, muito obrigada. Os alunos, com certeza, vão estar cheios de ideias agora, borbulhando. E espero muito em breve contar com você aqui de novo, quando, enfim, sua clínica estiver ainda maior, se Deus quiser, com seus novos planos. Tá bom, Lucas? Um cheiro. Com certeza. Cheiro, Nari. Muito obrigada. Tchau. Obrigado a todo mundo que assistiu. Qualquer coisa, se precisar, é só falar lá no direct que eu posso ajudar. Estou super disponível para estudantes aí que quiserem tirar em dúvida e saber de mais alguma coisa, certo? Beijão, até mais, Nari. Tchau. Tchau.